Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 25 de dezembro, cuja leitura do dia em Apocalipse 11 e 12 e também no livro do profeta Miqueias. Mas, meu irmão, justamente na reflexão de 25 de dezembro você vai falar sobre o Natal. Eu vou falar sobre o Natal do Eterno Rei. Você já vai entender. E eu glorifico a Deus porque eu estou gravando esse vídeo 4 dias depois do Natal, né, do chamado dia de Natal. E não tem problema, né? Não estou aqui causando, né? Imagino que as pessoas não achem que eu estou querendo causar, chamar a atenção, para seguir, né? Querendo view. Até essas coisas a gente escuta, né? Mas vamos lá. Abra sua Bíblia, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Esse texto foi, versículos 2 e 3, um texto que eu li com os irmãos no culto que nós tivemos no dia 25, domingo, à noite. E foi o texto que eu li com os irmãos na abertura do culto. Foi o texto que ardeu no meu coração, da meditação de Miqueias. E é o que eu quero compartilhar da meditação de 25 de dezembro, certo? Segundo aquilo que o Espírito Santo me direciona a compartilhar com os meus irmãos aqui nas reflexões. Amém? Miqueias 5, 2 e 3 diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E tu, Belém Efratá, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Glória a Deus. E talvez você seja daqueles que gostam de argumentar com as pessoas para tentar convencê-las a tomar partido em alguma das posições como se enxerga o Natal. Então talvez você goste de ficar ali argumentando para tentar convencer a pessoa a enxergar de um jeito ou enxergar de outro, ou uma mistura, né? Ou talvez você seja como eu, tendo a sua visão particular sobre o Natal, mas que tem certeza que a sua opinião pessoal não importa para os outros. Entendeu? Não importa. Tá? Não importa como eu vejo essa data. Né? E, com todo carinho, talvez você se sinta ofendido. Mas também não importa para os outros você ficar querendo argumentar para as pessoas favorável ou contra. Tá? O que não pode acontecer é errado alguém celebrar ao nome do Senhor a vinda do Verbo, a encarnação do Verbo, juntamente com a família, com seus irmãos em Cristo, aproveitado para pregar o Evangelho. No meu entender, não é. É errado, é pecado, aquele que não quer seguir a cultura e nessa data não quer fazer coisas que geralmente a cultura faz nessa data. Também não. Desde que seja uma pessoa que tenha o seu coração rendido a Cristo e compreenda a importância de Jesus ter vindo, não tem problema nenhum, nem um lado nem o outro. Não pode ficar ser grosseiro um com o outro, querer ser mais espiritual, sabe, o superior ao outro. Isso é bobeira, né? Então é melhor você
O meu conselho, conselho meu pessoal, tá? Não estou falando da palavra. Tenha a sua visão particular, mas não queira impô-la sobre os outros, porque tanto faz qual é a sua visão a respeito do tema. Ok? Agora, fato por que dessa reflexão aqui? Fato é que o Rei da Glória deixou o trono nos céus, humilhando-se em forma humana. Para quê? Para nos redimir dos nossos pecados, pela morte da cruz, numa completa obediência ao Pai. E por isso, ao ressuscitar ao terceiro dia, subindo aos céus, recebeu o nome sobre todo o nome. Ok? E aí, esse é o detalhe que eu vejo aqui muito claro no texto. O texto, ele diz aqui pra gente algo maravilhoso. É que de Belém viria aquele que governaria. De Belém viria aquele que seria o rei. Só que mais maravilhoso, que deixa a profecia mais maravilhosa ainda, é quando declara o seguinte: e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, ele é rei eternamente. Ele é rei eternamente. No versículo 3, portanto os entregará até o tempo em que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O restante de seus irmãos. Por quê? Por que restante de seus irmãos? Porque os irmãos, tanto de Belém, tá? Mas eu vejo aqui também na construção do texto, o restante dos irmãos desse que nasceria para governar. Por quê? Porque ele se fez homem, nascido de mulher, e por meio da fé nele nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio como filho único de Deus, unigênito. Mas para que ele fosse tornado o primeiro, o primogênito, o principal entre muitos irmãos. Ok? Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E por que voltar aos filhos de Israel? Porque os filhos de Israel era o nome que se dizia daqueles que eram chamados povo de Deus. Então aqueles que fossem feitos irmãos desse que veio para governar, esses seriam agregados ao povo de Deus. Então, para mim, essa profecia aqui ela é estrondosa, maravilhosa. Mas e esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Porque o texto está dizendo que Jesus nasceria para governar. E esse é o Natal do Eterno Rei. O Natal do Eterno Rei, ele foi profetizado por Isaías. Isaías 9, 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, Deus faria a gestão da história no seu zelo para que Jesus nascesse, nos dado como filho, né? E o governo sobre ele, e um governo que não terá fim, eterno, profetizado, tá? Então ele nasceria para governar, conforme Isaías profetizou. Essa verdade ela foi anunciada também pelo anjo Gabriel, Lucas 1, 26 a 33.
E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas só que essa verdade, ela também foi declarada pelo próprio Eterno Rei. João 18, 33 a 37. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus falou para Pilatos: Sim, eu nasci para ser rei. Eu vim a esse mundo para governar. Você está entendendo? Então, a manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios, mas não o trono. Pois Jesus, ele é o eterno rei. Esse reinado eterno, ele foi profetizado nas Escrituras. Salmo 45, de 1 a 7. O meu coração ferve com palavras boas. Fala do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, o que o salmista está dizendo? O meu coração ferve de palavras boas. O coração dele estava queimando. Até quando a palavra de Deus arde dentro de nós, isso estava acontecendo com ele. Ardia para quê? Para que naquilo que ele falaria sobre o rei. O coração dele ardia por falar de Jesus. A minha língua é a pena de um destro escritor. Sabe, eu vou falar palavras aqui maravilhosas sobre o Senhor. Não por ele, tá? Mas por isso aqui. Olha, tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Ou seja, esse rei seria um filho dos homens, tá? Presta atenção nisso, filho dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por meio dele veio a graça de Deus, literalmente, tá?
Por isso Deus te abençoou para sempre. Por quê? Porque quando Jesus veio, revelando-se como Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Eterno Rei, ele veio cumprir a obra redentora, e porque ele cumpriu a obra redentora em obediência ao Pai, o Pai o abençoou para sempre, o fazendo receber o nome sobre todo nome. Filipenses 2, de 5 a 11. Tá? Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a majestade, e neste teu esplendor cavalga prosperamente. Por quê? Isso aqui nos lembra Apocalipse 19, tá? Apocalipse 19, já falei isso em algumas reflexões, tá? Sobre Jesus veio primeiro num jumentinho, tá? Como sinal de estava vindo em paz. Mas ele virá, e o texto lá se refere à palavra de Deus. Meu Deus! Oh, que tremendo! João 1 fala que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Ok? João 1. O Verbo, a palavra de Deus. Ele veio, habitou entre nós cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nascidos não da carne, não do homem, mas da vontade de Deus. Tá? A luz aos homens, e nele estava a vida. Aí, Apocalipse 19 diz que a palavra de Deus vem também. João fala que a palavra veio, encarnou. Depois, João fala, de Apocalipse 19, da palavra vindo, a palavra de Deus. Mas como ele viria agora? Agora ele viria majestosamente, como rei. Não como um humilde rei montado num jumentinho na entrada triunfal de Jerusalém, mas vindo em autoridade, trazendo justiça, né? Cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Lê lá a linguagem, está escrito lá, revelado em Apocalipse 19, para você se lembrar. Se você está seguindo a meditação, tá? Hoje, no dia que eu gravo, é o dia exatamente dessa meditação, Apocalipse 19, tá? E aí continua o texto aqui. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Peraí, mas ele não está falando do rei? Então ele está falando que o rei é filho do homem, mas ao mesmo tempo o rei é Deus. Pegou? E esse reino é eterno. O trono é eterno. O rei, que é filho do homem, tá? O rei, que é filho do homem, manifestou a graça. Esse mesmo rei, ele virá em glória e majestade. A Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória. Se eu falar isso muito aqui, que ele vem rasgar os céus com poder e grande glória. E Apocalipse 19 dizendo que ele vem cavalgando, montado num cavalo, exatamente a palavra de Deus, e da sua boca sairá uma espada aguda, afiada, exatamente contra os seus inimigos. A Bíblia diz que só pelo sopro da sua boca, os inimigos cairão. Tá lá. Aí ele vem dizendo que esse mesmo rei, que é o filho do homem, ele está dizendo que esse rei, que tem o trono eterno, ele é Deus. Você está entendendo? O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Lembra até de uma canção, né?
mas a justiça odeia a iniquidade. Aí ele diz, por isso Deus, o Deus que tem um trono eterno, que é rei e que é filho do homem, ele foi ungido com óleo por Deus. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Que profecia aqui sobre o Senhor. Então, foi profetizado nas Escrituras que Jesus é o eterno rei. Todas as características aqui, tá? Aí Daniel 7, 13 e 14. Nós vemos que essa verdade do reino eterno, do eterno rei, o eterno rei, ele foi visto por Daniel. Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado, e o filho do homem era como Jesus se referia a si mesmo, você vê lá nos evangelhos, tá? Parece ele dizer que ele é um descendente da humanidade. E foi-lhe dado o domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel viu o eterno rei. E esse eterno rei, ele foi revelado também a João. Apocalipse 11, 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Esse rei eterno, ele foi ensinado por Pedro, 2 Pedro 1, 10, 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Olhando para o contexto agora aqui, vamos para Miqueias aqui, tá? Por que eu te falei isso? Porque o Natal do Eterno Rei. O livro de Miqueias, ele traz como assunto principal a primeira e a segunda vinda de Cristo, tá? Muito claro aqui. Ele apresenta como tema o julgamento do justo juiz sobre o seu povo, mas também a maravilhosa oferta de perdão divino. Assim, tanto a primeira vinda de Cristo como a segunda nos lembram dessas verdades. Por quê? Quando Jesus nasceu, Deus se fez homem para nos oferecer perdão, livrando-nos da condenação eterna no julgamento do justo juiz. Ok? E Jesus retornará, resgatando aqueles que o receberam pela fé, mas trazendo a justa retribuição aos que rejeitaram o perdão divino. Ok? Miqueias, ele era natural de Morshet Gat, uma cidade situada a cerca de 32 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Como ele mesmo declara, profetizou no tempo de Jotão, Acás e Ezequias. Morreu durante o governo de Ezequias e antes do tempo que coincide em parte com o tempo de Manassés. Seu ministério foi atestado nos escritos de Jeremias, que um século depois cita a profecia de Miqueias a respeito da destruição do templo. Jeremias também havia profetizado sobre a destruição do templo e foi ameaçado de morte. Está lá em Jeremias 26, de 1 a 11. Só que ele foi salvo quando lembraram da mesma profecia de Miqueias. Qual a profecia de Miqueias? Miqueias 3,12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Tá? Então ele declara isso. Tá? E aí, o registro que tem lá em Jeremias é o seguinte, Jeremias 26, 12 a 18.
queriam matar Jeremias, você falou, vamos te matar. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Nós vamos te matar, Jeremias, você falou que o templo vai ser destruído. Seu profeta de Araque. Presta atenção. Eu falei o que Deus mandou profetizar e vou dizer mais. É bom vocês se arrependerem. Melhorem os vossos caminhos. Tá? E ouvir a voz do Senhor. E aí o Senhor vai perdoar vocês. Aí ele continua. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Estou nem aí. Estou aqui para dar minha vida por amor à palavra de Deus. Falei o que Deus mandou e é bom vocês se arrependerem. Porque se vocês se arrependerem, Deus vai perdoar vocês. Quer me matar? Estou nem aí, faça o que vocês quiserem. A verdade é essa. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo, os sacerdotes e os profetas: este homem é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo... Aí eles abriram, de repente estavam lá com a Bíblia aberta, né? Aqui, Miqueias, capítulo 3, olha aqui comigo, vamos ver aqui, Falaram com a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá. Lembra dele? A gente tem até um rolo aqui do texto dele. E falou a todo o povo de Judá, dizendo assim: disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Miqueias 3:12. Então, esse livro foi autenticado. Quando enviou seus 12 discípulos para a missão, Jesus também atestou o ministério de Miqueias ao referir-se a uma porção dos seus escritos, capítulo 7, verso 6. Capítulo 7, último capítulo, tem uma queixa ali do povo de Deus, falando de como é que estava a humanidade. Essa humanidade já apareceu da terra homem piedoso, não há entre os homens um que seja justo. Meu Deus, que humanidade, que sociedade pervertida é essa? O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Senhor. Aí o texto continua. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia, versículo 5, daquele que repousa no teu seio. Guarda as portas da tua boca, cuidado com o que você fala. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Meu Deus, essa sociedade do jeito que está. Estou sabendo, mas melhor ter cuidado com aquilo com que você fala. E confia no Senhor. Olha para o Senhor. Espera no Deus da sua salvação. Deus está falando com alguém isso aqui, porque isso aqui eu não tinha programado de falar não. E eu creio que o Senhor está falando isso com alguém. Está preocupado com a sociedade. Preocupado do jeito que está. O Senhor manda te dizer: olha para o Senhor e aguarda no Deus da sua salvação. Descansa teu coração. Amém? Mas o Senhor também está falando aqui, tá? Na reflexão. Assim creio eu, foi aquilo que ele me direcionou a compartilhar, é que Jesus ele fala isso aqui para ensinar, mencionando Miqueias, para ensinar que o relacionamento prioritário é com o Senhor.
e não com os familiares. E que custe o que custar, nós precisamos não nos envergonhar do Senhor. Mateus 10, 28 a 42. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Senhor, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Descanse o coração. Agora, não achem que por vocês pregarem o Evangelho, por vocês me anunciarem, de que todos vão receber bem. Agora, o que vocês precisam fazer é vocês perseverarem em me honrar, porque aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, vai encontrá-la. Deixar de ter a vida como você tinha antes, por amor a mim, e ainda que isso signifique perder a vida física, você já encontrou a vida. Você tem a mim. Eu sou a vida. É como se ele tivesse falado do versículo 7 aqui. Olha para o Senhor, olha para mim, espere em mim, no Deus da sua salvação. O seu Deus, eu te ouço, eu te ouvirei. Ouvirei. Então, também atestado o texto dele. E aí, Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías em Judá, enquanto Isaías pregava aos nobres em Jerusalém. Miqueias exercia seu ministério para o povo simples no interior. Isaías pregando aos nobres em Jerusalém, Miqueias pregando aos simples no campo, tá? Parece que Miqueias foi enviado por Deus um pouco depois de Isaías, Oséias e Amós terem começado seu ministério, tá? Nos indica isso. E é bom nós olharmos os escritos ali, comparando-os, tá? Interessante. Miqueias pregava a justiça social e a defesa dos pobres, sendo conhecido como o Amós do Reino do Sul. Lembra que eu falei de Amós? Que pregava a justiça social, tá? Anunciando em Judá, Miqueias, o mesmo tipo de mensagem que Amós pregou no Reino do Norte, certo? Só que a sua mensagem era simples e objetiva, às vezes até bem firme. Deus odeia o pecado, mas também com doçura, né? Com misericórdia, e ama um viver que o glorifica, tá? Uma mensagem firme, ao mesmo tempo que era uma mensagem amorosa, tá? Ou seja, nesse resumo da mensagem dele, Deus odeia a injustiça social, a violência, a opressão dos ricos sobre os pobres, o ritualismo vazio e a idolatria.
E Deus ama a justiça, a verdade, a humildade, a misericórdia e o perdão. E não tem como ler todas as referências aqui, tá? Se você está seguindo a meditação, você passou seus olhos, meditou sobre Miqueias, você passou os seus olhos sobre esses textos. E aí essa característica de odiar a injustiça e odiar a iniquidade e amar a justiça, é o que eu acabei de ler com você lá no Salmo 45, versos 6 e 7. Olha o que o texto diz. Como está registrado sobre o eterno rei. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O eterno rei. E cetro do teu reino, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, o contexto aqui de Miqueias é exatamente um Deus que ama a justiça e odeia a iniquidade. Por odiar a iniquidade, ele enviará o juízo. Por ele amar a justiça, ele está oferecendo a oportunidade de arrependimento a todos aqueles que quiserem. Era uma época de grande corrupção dos governantes, tá? Dos governantes. Capítulo 3, versos 1 a 3, vamos lá. E disse: Eu ouvi e peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? A vós que odiais o bem e amais o mal. Inversão, né, no caso deles. Que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos, e que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuço os ossos, e repartis como para a panela e como carne dentro do caldeirão. Então era uma corrupção do governo. Uma corrupção dos sacerdotes. 3:11. Os seus chefes, antes do texto que é mencionado lá em Jeremias, os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Esse aqui já é um resumo para os profetas também, né? Para que eu não precise ler aqui o texto sobre necessariamente os profetas. Aliás, só um versículo que eu vou ler, que eu já mencionei em outras reflexões. Então, nesse mesmo versículo, governo corrupto, sacerdotes corruptos, pregadores corruptos. Indicando aqui pastores, né, sacerdotes, os pregadores, os profetas e o governo corrupto, corrompido. Nesse mesmo versículo, tá? E foi por isso que foi profetizada a destruição do templo. Tá? Aqui. Que Jeremias, os anciãos lembram um século depois, e está registrado lá em Jeremias. Ainda sobre os profetas, eu já falei sobre esse texto aqui. Capítulo 6. Vou dar um exemplo do 1. Na cama intentam a iniquidade e maquinam o mal, planeja. E ao amanhecer, à luz da alva, o praticam, porque está no poder da sua mão. Eu planejei, a pessoa, o contexto aqui, na época, planejava o pecado, fazer o mal aos outros, de noite. E de dia, assim que tinha oportunidade de fazer, fazia. Muito páreo aqui com a nossa época. Aí no versículo 11, preste atenção, já falei desse texto. Se houver alguém que andando com espírito de falsidade mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Ou seja, se alguém chegar pregando, dizendo: o que eu estou pregando aqui é de mim mesmo, o que eu estou falando não é o que a Bíblia diz, não. É uma filosofia que eu creio, eu estou trazendo aqui para pregar para vocês. Eu estudei isso na faculdade, no curso tal, na formação de coaching, né? E eu estou aqui
profetizando segundo aquilo que é a minha bebida forte, meu vinho me deixou aqui estou entorpecido aqui com essas coisas, estou perdendo os sentidos com essas coisas, e é essa mensagem que eu estou pregando. Aí o que ele está falando? Será esse tal profeta desse povo? É o que o povo quer ouvir. Estou pregando algo que não é a palavra de Deus. Ok, profeta, é isso que eu quero ouvir, fala mais. Esse é o contexto. Eu já falei desse versículo em outras reflexões. E depois também, capítulo 3, versos 5 a 7, falei dele também. Né? Falei no silêncio de Deus, né? A fome da palavra de Deus no silêncio. A fome da palavra no silêncio de Deus. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios. Por quê? Porque não haverá resposta de Deus. Era esse aqui o ambiente. Esse era o ambiente. E como Samaria caiu, nós vemos aqui no capítulo 1, versos 6 a 9, o mesmo aconteceria com Judá caso não se arrependesse. O texto fala aqui, porque a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. E desde o versículo 6 ele estava falando da queda de Samaria. E já na abertura, nos versos iniciais, nós vemos as ameaças contra Israel e Judá, uma dramática vinda do Senhor em julgamento. E para trazer continuamente a memória do povo, de cada uma delas, sobre o peso da profecia, o Espírito Santo usa Miqueias, eu vou falar de Miqueias sendo usado no poder do Espírito Santo, com grande sabedoria, fazendo um jogo de palavras hebraicas, afirmando, contradizendo ou expondo o significado do nome das cidades. O versículo 10 diz assim: não anuncieis em Gate, nem choreis muito, revolve-te no pó na casa de Afra. O que ele está falando aqui? Revolve-te no pó na casa de Afra. Afra, ou Bet Leafra, significa a casa do pó. Ou seja, a casa do pó revolvendo-se no pó. Lembrando eles. No 11, na parte A, passa a moradora de Safir em vergonha, nudez. Por quê? Safir significava cidade da beleza, o nome. Então, a cidade da beleza ficando em vergonha e nudez. É bela? É. Mas essa beleza vai ser exposta. Você vai ficar em vergonha e nudez. Na parte B do versículo, a moradora de Zaanã não saiu. O que é Zaanã? A cidade do sair. Sair. Ou seja, a cidade do sair não saindo. Versículo 11, ainda na parte C. O pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Bet-Ezel, casa do retiro. Então, o pranto da casa do retiro tirando... Perdão. O pranto da casa do retiro tirando da posição. Né? Tirando a posição. Estava ali uma casa no retiro, retirada. Mas o pranto faria eles saírem dessa posição de retiro. Entendeu? Mais uma aqui. Lugares amargos. Lugares amargos. Marote. Lugares amargos. Marote. Ó, versículo 12. Porque a moradora de Marote sofre pelo bem. O que é Marote? Marote significa lugares amargos. Ou seja, lugares amargos sofre o bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém.
ou seja, lugares amargos, sofrendo porque veio o mal do Senhor. O versículo 13 fala de Laquis, altos animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis, esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Quem é Laquis? Laquis é a cidade dos cavalos. A cidade dos cavalos atando os animais ligeiros ao carro. Por quê? Porque ela se apressou em pecar. Foi a primeira. Tá? Foi o princípio do pecado. Versículo 14, parte A, mais uma. A Moreset-Gat, cidade dele, do profeta. Por isso darás presente a Moreset-Gat. Quem é Moreset-Gat? Significa a possessão de Gat. Ou seja, a possessão, aquele que tinha posse, recebeu um presente. Aí na parte B, as casas de Aquzibe se tornarão um engano para os reis de Israel. O que significa Aquzibe? A cidade de uma mentira. Então, a cidade de uma mentira enganando os reis de Israel. Depois, no 15, parte A, ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá. O que significa Maressa? Maressa é a cidade da herança. Então ele está falando, a cidade da herança será possuída, porque a herança você toma posse. E depois, finalizando, Adulão, chegará até Adulão a glória de Israel. O que significa Adulão? Adulão, a cidade do refúgio. Então o que ele está dizendo? A cidade do refúgio chegará à glória de Israel. Então era como o Senhor estivesse dizendo assim, meu povo, fique sabendo que eu sei o que vocês estão fazendo. E nesse ambiente, enquanto a palavra de Deus não estava nos lábios dos falsos profetas, o Espírito Santo enchia Miqueias de poder, enviando-os com ousadia a confrontar aquela geração e chamá-los ao arrependimento. Porque, versículo, enquanto não haveria a palavra de Deus nos lábios dos falsos profetas, o versículo 8 seguinte do capítulo 3 declara, mas eu, não vai ter resposta de Deus no lábio dos falsos profetas, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo, de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O Espírito Santo enchendo Miqueias de poder para que ele, com ousadia, confrontasse aquela geração, chamando-os ao arrependimento. Tremendo isso, né? E detalhe, no livro, eu vejo aqui o contexto de Deus o Pai, do Cristo, né, de Jesus, do Filho, e também do Espírito Santo, só para você ver que essa doutrina, né, da triunidade, do Deus Trino, ela está na Bíblia. E aí vem o chamado, então, aos gentios, tá? O chamado aos gentios é anunciado. Por quê? Capítulo 4, versos 1 a 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará, falando aqui da salvação aos gentios, né? E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo
da sua videira e debaixo da sua figueira. Videira e figueira, ó. Agora que eu me atentei aqui. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, o chamado aos gentios ele é anunciado. Por quê? Porque o monte da casa do Senhor ele pode ser considerado aqui uma referência ao reino espiritual de Deus, ao reino espiritual de Deus. Veio por meio do eterno rei. Quando o menino nasceu e um filho se nos deu. Então, a partir da vinda do Messias, iniciando os últimos dias, tá? Todas as famílias da terra podem ir a Deus pela fé em Cristo e serem capacitadas a viver a palavra de Deus. Então, logo, essa dinâmica aqui, que está falando, né, das nações, do monte da casa do Senhor nos últimos dias, essa dinâmica ela foi cumprida a partir da igreja, tá? A partir da igreja. Só que ele fala um elemento interessante aqui, ó, não vai ter mais guerra, vão estar em paz, e isso só na consumação do reino de Deus no mundo vindouro, tá? E aí, o versículo 5 fala algo interessante. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Quando a gente vê esse texto aqui, no contexto, tá, que é da salvação, o chamado aos gentios, venham fazer parte pela fé, e claro, a consumação do reino, né, também, nos dá a entender aqui, né, nesse ambiente de paz, dos versículos 3 e 4, no versículo 5, é muito claro o contexto aqui de enxergar o seguinte, de que o mundo, ele jaz no maligno, ok? O sistema jaz no maligno, o mundo já está condenado, com muitas pessoas caminhando para a perdição eterna, sabemos disso. Mas cabe a cada um render-se a Jesus, decidindo viver para a glória de Deus, sendo governado por Cristo. Ele fala, ó, os povos, cada um está seguindo o seu Deus, está cada um na sua idolatria, sendo governado por aquilo que quer. Nós não. Nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Ao invés de seguir a vontade dos seus deuses, aquilo que eles seguem, os governa, nós queremos ser governados pela vontade de Deus. E esse é o sentido do Natal do Eterno Rei. É você e eu sermos governados por Jesus Cristo, por meio do seu Espírito habitando em nós. E nesse contexto é que Miqueias anuncia que há castigo e juízo, mas há esperança e consolo. Os remanescentes eles retornariam, a nação seria restaurada, o Eterno Rei viria a partir de Belém, né, primeira vinda, e retornando para reinar sobre toda a terra na segunda vinda. E aí, quanto à organização do conteúdo, nós podemos dividir o livro em 3 partes, 3 sessões. A primeira, dos capítulos 1 a 3, denúncia do pecado, com a repreensão contra Israel e Judá. A segunda, capítulos 4 e 5, o consolo e esperança para o futuro, para os dias vindouros. A parte 3, nos capítulos 6 e 7, a controvérsia do Senhor com o povo, acusando-os, mas também oferecendo uma misericórdia final. Quanto aos destinatários das mensagens, nós podemos dividir o livro também em 3 sessões. Porque primeiro, no capítulo 1, versículo 12, ele faz uma mensagem aos povos. Ouvi todos os povos, presta atenção à terra e tudo que nela há, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o seu tempo, ok? Uma segunda parte, uma mensagem aos príncipes, versículo 1 do capítulo 3, e disse eu, ouvi-vos, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Ok? E essa é a maior parte
é a mais extensa, tá? É a maior, que vai dos capítulos 3 a 5, mas também a mais extensa em promessas. E nos capítulos 6 e 7 começa uma terceira parte quanto ao destinatário, tá? Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes a demanda do Senhor e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito e que com que te enfadei, testifica contra mim. Ok? Então aqui é o povo de Deus. E vem o nosso texto inicial. E tu, Belém Efratá, Miqueias 5, partido 2. E tu, Belém Efratá, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele permanecerá, verso 4, e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor. Como assim ele vai permanecer? Vai permanecer porque ele será o rei, é o rei eterno. Morreu, ressuscitou, vivo está para sempre, ele é o rei da glória. E apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus, e eles permanecerão. Como assim permanecerão? Se o rei permaneceu, porque ele é eterno, a morte não o pôde deter, aqueles que são governados por ele também permanecerão, porque nele tem vida eterna. Tá? Porque agora será engrandecido até aos fins da terra, reinando sobre toda a terra. Tá? E aí, essa é aquela grandiosa profecia, né, messiânica, das mais notáveis, pois Belém era lugar de nascimento da linhagem de Davi, como nós vemos em Lucas 2 e João 7. Os judeus esperavam, só para dar um exemplo aqui, João 7,42, aquele capítulo da Jesus no ápice da festa dos tabernáculos, e que ele fala, olha, quem tem sede vem a mim, e quem vier fluirão rios de água viva, e ele falava isso do Espírito Santo. Aí naquilo, né, olha, quem é ele e tal? Não, ele é o Cristo. Aí na dúvida eles diziam, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi? Né? E de Belém, da aldeia de onde era Davi? Né? O povo sabia, né? Tinha esse conhecimento. E aí, dentro disso, os judeus esperavam que o Messias nasceria lá, pois foi essa profecia que habilitou os doutores da lei judaica a responderem à pergunta de Herodes quando foi surpreendido pela chegada dos magos a Jerusalém para visitar o rei dos judeus. Mateus 2, 1 a 6. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes. E os escribas do povo perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o rei dos judeus, aquele que viria a governar. E eles lhes disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Que profeta? Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Ok? E aí, Miqueias no livro, ele proclama que Deus julgará o pecado, porque ele é um justo juiz, mas o seu prazer é ser misericordioso e perdoador. E esse é o sentido do Natal. O Natal do Eterno Rei. O Rei, ele governa
com justiça. E por isso ele é o justo juiz. Todos aqueles que permanecerem na prática do pecado e não se arrependerem sofrerão a justa retribuição como julgamento do seu pecado, tá? Mas todos aqueles que renderem a sua vida ao Senhor, todos aqueles que decidirem render-se a Cristo, Deus está mostrando na palavra, em toda a Bíblia ele mostra isso, que o seu prazer não é que o ímpio morra, não é que o ímpio se perca, mas é que todos se arrependam. O seu prazer é ser misericordioso e perdoador. Capítulo 7, versos 18 a 20, os versos finais do livro. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais, desde os dias antigos. Deus, ele quer nos perdoar. Jesus veio ao mundo. Jesus nasceu. O Verbo encarnou. Deus se fez homem. Porque Deus estava manifestando à humanidade a sua graça, nos presenteando em amor com seu Filho unigênito, provando seu amor quando seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus, morreu aquela morte, e morte de cruz, o justo pelos injustos, quando nós ainda éramos pecadores. Para quê? Para que nós sejamos desviados da ira de Deus, para que nós não sejamos condenados. Pelo contrário, pela fé nele, a cédula de dívida que era contra nós foi rasgada por aquilo que Jesus fez na cruz. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o império das trevas, Jesus venceu o pecado. Jesus veio para manifestar a misericórdia e o perdão de Deus, reconciliar-nos com Deus por meio de seu sacrifício na cruz. E mediante a isso, o Rei da Glória, que saiu do seu trono para vir em forma humana, ele retornou aos céus, recebeu o nome sobre todo nome, honrado, continua governando. Em Apocalipse narra ele co-governando o mundo com o Pai, mas ele veio para governar. Como o texto aqui de Miqueias 5:2, ele nos diz, de ti sairá o que governará em Israel, conforme é mencionado pelos religiosos, pelos estudiosos, doutores da lei, respondendo a Herodes. Saiu o guia que pastoreará o povo de Israel. O rei é o pastor da nossa alma. Só que muitas vezes nós queremos que Jesus nos pastoreie, cuide de nós, mas nós não queremos que ele seja o que governa a nossa vida. O que todos nós precisamos fazer é compreender o que Deus nos comunica com o Natal do Eterno Rei, para que você e eu possamos render o nosso coração a Ele e pedir: reina em mim, Senhor Jesus, reina no meu coração, reina na minha vida. Como ser governado por Ele? Eu vejo naquilo que é um texto importantíssimo, fundamental, de Miqueias,
que é Miqueias 6, versículos 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus, como ser governado pelo Eterno Rei, viver a verdadeira religião que Deus espera do seu povo, andar na presença de Deus e praticar a justiça e a misericórdia no coração de quem se rende ao Senhor e Salvador Jesus. O Eterno Rei vive e governa, pois ele veio para reinar. Como Romanos 14, 8, 9 nos diz: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, o Rei, tanto dos mortos como dos vivos. Amém? Que essa verdade sobre o Natal do Eterno Rei seja uma realidade na sua vida. Você abrir o seu coração e render a sua vida ao Senhor Jesus. Diariamente, teu coração está rendido a Jesus, como diariamente o meu coração também precisa estar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.